Covil Rubro-Negro, tudo bem com vocês? Em La Paz, no Alto do Morro, o Flamengo é derrotado pelo Bolívar pelo placar de 1-0, mas no agregado 2-1 estamos classificados às quartas de final da Libertadores para encarar o Peñarol no mês que vem. Antes de falar sobre esse jogo, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro-Negro. Tem 3 faixas para você escolher, R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99 por mês, cada uma com algumas vantagens diferentes. Não perca tempo e venha conhecer. Tem emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives do Covil, prioridade na leitura e na resposta de comentários nas lives, vídeos que chegam primeiro para quem é membro, vídeos que só membros acompanham, sorteios e, claro, um grupo de WhatsApp para você trocar ideia com rubro-negros de tudo quanto é lugar nesse mundão de meu Deus. Você tem aí 3 opções de faixas, escolhe, clica aí no Seja Membro e escolhe aquela que cabe melhor no seu bolso. Uma cervejinha que você deixa de beber, um churrasquinho, um refrigerante é o suficiente e você já ajuda demais aqui no trabalho do Covil a continuar levando o melhor da informação sobre o Mengão. Vamos falar sobre esse jogo? Meus amigos, eu avisei. Era para reforçar o cardiologista, o suquinho de maracujá, porque esse time quase deixou a gente na mão. Eu estava vendo o filme do Olímpia em 2023 se repetir todo de novo. Abrir 2 gols de diferença no jogo da ida e ir para a volta na casa do adversário tomando um vareio. E quase foi o que aconteceu. Claro, a altitude influencia muito. Mas aquele Bolívar do primeiro semestre, que foi primeiro lugar do nosso grupo, esquece, porque ele é completamente diferente. Perdeu algumas peças, entre eles o Chico, o brasileiro Francisco da Silva, principal artilheiro do Bolívar até agora na temporada. Ele saiu no meio do ano, foi para o Cerro Porteño e ainda bem, porque se na fase de grupos ele já aprontou um salseiro para cima da gente, imagina se ele estivesse em campo nessa quinta-feira. O Flamengo entrou em campo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Léo Ortiz e De La Cruz, Gerson, Luiz Araújo e Carlinhos. Era o que tinha. Com 7 jogadores lesionados, e aí eu estou incluindo nessa conta o Alan, que por ter traços falcêmicos, digamos que ele não pode jogar em grandes altitudes. Ele tem um problema, não sei se é uma doença, má formação, não sei como chamar, mas ele tem traços falcêmicos e isso é uma coisa que é uma condição que inviabiliza ele trabalhar, desempenhar o melhor das suas funções na altitude. Então já era um desfalque certo. Não que o Alan fosse muito útil para um jogo como esse, vou ser franco aqui. Mas o Tite entrou com o que ele tinha, não dá nem para dizer que é o que tem de melhor, era o que tinha para hoje. E o Flamengo entrou, aí é que é o problema, contra um time desfigurado também, o Bolívar perdeu alguns bons jogadores, perdeu o Chico, como eu disse, mas tem o Bruno Sávio, que aprontou demais com a gente na fase de grupos e também nesses 2 jogos agora das oitavas de final, Rustiniano, Vaca, tem alguns bons jogadores na equipe do Bolívar que vive, na minha opinião, de individualidades. Esse Bolívar do segundo semestre passaria apuros na Série B e independe aí se você colocar na equação jogar na altitude ou não. É um time muito fraco, no Rio de Janeiro veio para perder de pouco e infelizmente esse foi o papel que a gente desempenhou lá em La Paz. Lamentavelmente, o Tite foi covarde para cima do Bolívar. Deu a bola no pé do adversário, saiu jogando no chutão. Foi o titismo em sua potência máxima, ao quadrado, porque olha, foi insuportável de ver o Flamengo jogando de uma forma completamente diferente das nossas raízes, da nossa origem. Primeiro tempo, muitos contra-ataques desperdiçados. O time do Bolívar é tão ruim, é tão podre, esse agora da fase de mata-mata, é tão ruim que eles davam a bola no nosso pé. O Gerson teve pelo menos 2 oportunidades cara a cara com o goleiro, mas desperdiçou. Primeiro tempo inteiro o Flamengo não conseguiu chutar uma bola na direção do gol. Foi inacreditável o que a gente viu. E o Bolívar chutando de tudo quanto é lugar. Escanteio toda hora. Eles sabiam que era uma vulnerabilidade nossa, a bola na área. E isso viria a cobrar o seu preço no segundo tempo. O Flamengo desperdiçando um caminhão de gols. E o Bolívar apostando na bola aérea, sabendo que é um dos pontos fracos do rubro-negro, não podia dar em outra. 12 minutos do segundo tempo, inversão da esquerda para a direita, e quem estava lá? O Bruno Sávio, para dar os números finais à partida. O Bolívar precisava de 2 gols,
fez o primeiro e aí tinha meia hora apostando no nosso desespero, mas também o Flamengo tinha o relógio a seu favor. Só que com 7 lesões é muito complicado levar na altitude, né, 3.640 metros, extremamente complicado de levar essa partida. O Tite partiu para fazer algumas mudanças, mas muito para o final do jogo. Já era para ter feito ali com 10, 15 do segundo tempo. Ele tira o Carlinhos, que não jogou nada, talvez sentindo, né, sua primeira partida em altitude, e o De La Cruz, que foi caçado em campo, inclusive quando ele saiu, estava ali segurando o braço porque ele caiu de mau jeito numa falta, né, que recebeu na entrada da área. Então saem Carlinhos e De La Cruz e entram Bruno Henrique e Davi Luiz. Davi Luiz para fazer a horrorosa linha de 3 zagueiros. Eu entendo, a experiência do Davi Luiz é fundamental para a gente sair vencedor, né, do confronto. Não ganhar o jogo, mas sair vencedor, não tomar mais gols, estancar a sangria. Isso eu entendi. Agora, linha de 3 zagueiros não dá. E o Flamengo terminou o jogo com 4 zagueiros, porque o Léo Ortiz ele estava jogando como volante, mas é um zagueiro de origem. Então, um time muito recuado, muito defensivo e que no segundo tempo inteiro funcionou na base do chutão. Se vira alguém lá na frente, dá um chutão e quem estiver lá na frente se vira. Ironicamente, foi num lance assim, na sorte, que o jogo acabou sendo decidido, porque o Bolívar veio na pressão, estava buscando o segundo gol, só precisavam de mais um gol, então eles se lançaram desesperadamente para o ataque, chutaram tudo quanto era bola. Numa dessas, o Flamengo conseguiu dar um chutão para frente e o Bruno Henrique, na velocidade, sua principal característica, saiu cara a cara com o zagueiro do Bolívar, que não teve alternativa, já tinha até amarelo, puxou de tudo quanto é jeito. Falta a chamada clara e manifesta possibilidade de gol. O Bruno Henrique ia sair na cara do goleiro. E aí ele trocou o cartão vermelho pelo possível gol. Então o Bolívar terminou o jogo com um homem a menos. Continuaram indo para cima, mas o 11º jogador fez falta e eles não conseguiram, né, terminar a partida inteiros. E isso acabou ajudando a gente. Foi um alívio aos 49 do segundo tempo, mas... o que precisa ficar registrado é o seguinte: nos últimos 6 jogos, o Flamengo só venceu um, o próprio Bolívar no Rio de Janeiro, e ainda assim a duras penas, com um placar muito tímido. Precisa mudar muita coisa no Flamengo do Tite. A pior partida do Flamengo do Tite é sempre a próxima, e foi um tormento acompanhar, sabe, uma sensação muito ruim, e olha que eu estou praticamente ao nível do mar. Imagina quem estava lá nas arquibancadas do Hernando Siles. Bom, passamos, a parte mais complicada já foi, agora é pensar em outros caminhos. Assim como o São Paulo, o Flamengo está em 3 competições e elas serão muito duras com a gente daqui para frente, né? Tivemos o sorteio da Copa do Brasil e o nosso adversário será o Bahia. Jogo já na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, fora de casa. O Flamengo começa a decisão e lá no dia 12 de setembro estaremos no Maracanã para decidir essa vaga, né? Quem sabe o Flamengo aí passando para a semifinal da Copa do Brasil. Bom, vamos falar de janela de transferências. Meu Deus do céu, se os cabelos não caíram durante o jogo, agora é que vão cair. Porque, meus amigos, domingo passado estávamos aqui revoltados com a derrota, a goleada sofrida pelo Botafogo, mas o Flamengo tinha 2 transferências encaminhadas. O Wesley para a Atalanta por um total que poderia chegar a 20 milhões de euros, 16 fixos e 4 aí condicionados a metas, e o Fabrício Bruno, que tinha proposta do Rennes, da França, né? Pois bem, evaporou. Sabe por quê? Porque a diretoria do Flamengo fez doce. Demorou a responder, dava novas cláusulas a cada minuta que era trocada, isso no caso do Wesley, e isso revoltou os italianos que partiram para outra. E aí nós estamos com um zagueiro ruim, um lateral ruim, um bagre, né, que foi homenageado pelo Tite na coletiva, isso que eu fico mais fulo da vida, o Tite dizendo que o Wesley ficar é reforço. É inacreditável. Mas um jogador ruim que poderia nos render até 20 milhões de euros. E outro zagueiro de seleção, mas que não é o nosso melhor zagueiro, sairia por mais uns 12, 13, 14 milhões de euros. E detalhe, o Fabrício Bruno ele já tem 28 anos, então ele é um jogador velho
para ir para a Europa, estaria indo num excelente preço e as duas negociações melaram basicamente pelo mesmo motivo. Ainda teve o papelão do Marcos Braz desfazendo do próprio Fabrício Bruno, mostrando que o clima interno entre vice-presidente de futebol e elenco não está indo às mil maravilhas, muito pelo contrário. Então, duas transferências que não foram realizadas, dá para chutar aí que o Flamengo perdeu uns 30 milhões de euros e ninguém está preso, ninguém acordou no chilindró, ninguém foi demitido. Peripécias da eleição, né, da dupla eleição que temos por aí, a atual diretoria precisa manter os seus carguinhos, precisa manter ali as alianças, e é por isso que um diretor, um vice-presidente de futebol incompetente, né, e sua dupla, os bananas de pijamas, não serão demitidos, pelo menos até dezembro. Cabe ao sócio rubro-negro, que tem direito a voto, pensar se eles são realmente as melhores pessoas para tocar o futebol do Flamengo, né, e dar a resposta nas urnas. Mas, como nem tudo é desgraça, o Michael está de volta, né? Nosso robozinho voltou das Arábias e voltou de graça. O Al Hilal teve que se desfazer do Michael por conta do excesso de estrangeiros, então conseguiu a rescisão de forma amigável. Inclusive, ele nessa sexta-feira já está regularizado no BID. Se o Tite quiser, pode escalar o Michael no domingo contra o Bragantino, se ele bem entender. Está regularizado nas competições da CBF e, obviamente, será inscrito na Libertadores, então poderá atuar normalmente nas 3 competições. Mas aí o Flamengo vai pagar um valor muito caro, né? E aí varia de cada um, né? Caro é uma percepção pessoal, mas é um valor alto, cerca de 1.800.000 reais por mês, somando aí salário e luvas diluídas ao longo do contrato. É um jogador que veio de graça, mas não é tão de graça assim, né? Por conta das luvas que são diluídas ao longo do contrato, acaba sendo um salário absurdo, né? Quem disse que não tinha como renovar com alguns ídolos por conta do salário, por conta da idade, o discurso vai caindo por terra, né? O torcedor também tem que ficar ligado nisso. Bom, a janela vai sendo desastrosa, apesar dessa contratação do Michael, que eu gostei, eu já queria ele no começo do ano, que bom que veio, e veio de graça, né? Mas é isso. Bom, o mês de agosto está terminando, graças a Deus, né? E com ele está terminando essa maratona de jogos que o Flamengo tem. Tem o Bragantino, que não é carne assada, acabou de ser eliminado na Copa Sul-Americana, então eles vão vir mordendo para, quem sabe, pelo menos pegar um G6, pegar um G4 no Campeonato Brasileiro. Não será fácil. E como eu disse, o último jogo do mês será na quarta-feira contra o Bahia, fora de casa. Então, é um mês em que sangramos muito, né, em que tivemos crise, dá para dizer, quase que o Tite perde o emprego, também dá para dizer isso, porque realmente o futebolzinho via jogando muito mal. Se ele fosse eliminado na Libertadores, dependendo do resultado, poderia dar uma balançada no cargo. Então, assim, dos males o menor, né? Pelo menos estamos vivos nas 3 competições, mas a que custo? O Bolívar, aliás, chutou 22 bolas no gol do Flamengo, 8 delas na direção do gol efetivamente. Rossi, na minha opinião, falhou, né, no gol da equipe boliviana, mas foi tratado como o melhor do jogo, na opinião da Conmebol. O Flamengo, aliás, chutou só 8 vezes e teve 3 na direção do gol. Mais um jogo muito ruim, mas vamos esperar que tudo isso tenha virado passado, porque, como eu disse, domingo, no Maracanã, o Flamengo tem uma decisão contra o Red Bull Bragantino, precisa voltar a se aproximar dos líderes, já que foi goleado pelo líder Botafogo, então tem que retomar o caminho das vitórias também no Campeonato Brasileiro. E no sábado, quem tiver aí a disponibilidade, tem o jogo o Intercontinental do Sub-20, Flamengo e Olympiacos, o campeão da Libertadores Sub-20 e da Champions Sub-20. Então vale a pena prestigiar os nossos garotos do Ninho, muitos deles que já servem ao profissional. Se você puder, vá lá assistir nesse sábado no Maracanã, 4 horas da tarde. O ingresso está baratinho, a partir de R$ 22,50, dependendo da sua categoria de sócio. E também, é claro, da minha entrada, você consegue pegar baratinho o ingresso para ver os nossos garotos do Ninho, quem sabe trazendo a Taça do Mundo. Bom, meus amigos, eu já falei aqui, domingo tem Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos, a gente tem que melhorar demais para pegar o Peñarol lá em setembro. Até a próxima! Tchau, tchau, galera!